A paz de Jesus Cristo, meus irmãos, professor Oswaldo falando, passando por aqui para estudar com você. Observe, hoje eu quero falar sobre o islamismo. É muito comum você observar, às vezes, principalmente aqui no Brasil, há algumas muçulmanas, e às vezes até alguns muçulmanos, muito simpáticos, muito gentis, mas você precisa tomar bastante cuidado. Por quê? Porque o grau de gentileza é de acordo com o poder que ocupa. Se tem pouco poder em um ambiente, então a gentileza será sempre o cartão de visita. Se ocupar uma região e tiver muito poder naquele lugar, você pode saber que o tratamento será totalmente diferente. E observe, acreditar no Alcorão é assim muito controvertido. Por quê? Porque o próprio Alcorão é muito controverso. Apesar de o próprio Alcorão acreditar que a Torá, ou seja, os 5 primeiros livros, que é justamente nisso que eles creem, quando lhes é conveniente, e os evangelhos, quando também lhes é conveniente, no restante da Bíblia eles não acreditam, mas no evangelho e também na Torá, os 5 primeiros livros, eles acreditam quando é da sua conveniência. Observe, mesmo assim, o Alcorão contradiz os evangelhos e também contradiz a Torá, os 5 primeiros livros. Hoje eu vou falar da contradição com os evangelhos, que eles mesmos creem. Observe o que é que declara o Alcorão em relação à Torá e o evangelho, para você ver. Olha só, na Surata 3, né, quando eu digo Surata, é como se fosse capítulo para você. 3:3. Olha o que diz aqui. Diz assim, ó. Ele te revelou, ó Mohammed, o livro paulatinamente com a verdade corroborante dos anteriores, assim como havia revelado a Torá e o Evangelho. Então aqui eles colocam o Alcorão em pé de igualdade com a Torá e os Evangelhos. Observe, então eles estão dizendo que também a Torá e o Evangelho foram revelados, ou seja, eles são dignos de confiança, assim como o Alcorão agora foi dado ao Maomé. Agora observe no capítulo 18, que seria Surata 18:1, o que diz o Alcorão. Observe. Diz assim, ó: Louvado seja Deus, que revelou o seu livro ao seu servo, no qual não colocou contradição alguma. Observe, se esse livro Alcorão for revelado, então ele não deve se contradizer nem com a Torá, os 5 primeiros livros, e nem com os evangelhos, porque é isso que está escrito aqui, que eles acreditam na Torá e nos evangelhos. Agora observe o que está escrito aqui, que é uma contradição com os evangelhos. Observe aqui na Surata, que seria para nós capítulo 19:10. Então seria Surata 19:10, seria capítulo 19, versículo 10. Olha o que diz aqui na Surata 19:10. Suplicou, ó Senhor meu, aponta-me um sinal. Disse-lhe, teu sinal constituirá em que não poderá falar com ninguém durante 3 noites. Aqui é Zacarias falando. Aqui o Alcorão está descrevendo aquele relato do momento em que Zacarias recebe ali a notícia que a sua esposa terá um filho, ou que eles juntos, claro, terão um filho, Zacarias com a sua esposa Isabel ou Elizabeth. Observe, o texto diz que o ser falou para ele que ele ficaria 3 noites sem poder falar com ninguém. Agora observe o que diz os evangelhos, que é justamente o que eles creem. Olha, disse aqui o Alcorão que não tem contradição alguma. Observe a contradição. 3 noites o ser falou para Zacarias. Observe o que diz o evangelho, escrito bem antes, muito antes do Alcorão. Olha só o que diz aqui em Lucas capítulo 1:20. Diz assim, ó: Todavia ficará mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Então, o que é que o anjo Gabriel vai dizer? O anjo Gabriel vai dizer que Zacarias vai ficar mudo até que se cumpra isso. E observe que Zacarias só vai falar depois que o João Batista nasce. Olha só, Lucas capítulo de número 1, versículo 59 a seguir, diz assim, ó: Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino, e queria dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. De modo nenhum respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disse-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha este nome. Perguntou-lhe por aceno ao pai no momento, ao pai do menino, que nome queria que lhe desse. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu
e desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Então, observe, não foram 3 dias. Basicamente, 9 meses, João ficou mudo. Só pôde falar depois desse período. Então, existe uma contradição muito grande. Quando o Alcorão diz que não está contradição alguma, existe uma contradição entre o que está escrito no Alcorão, que eles acreditam que o Evangelho é inspirado ou é revelado, com aquilo que foi revelado para o Maomé. Então, observe que não podemos acreditar no Alcorão. E muito cuidado, por quê? Porque aqui nós temos grupos que são generosos porque não tem muita autoridade naquele lugar. O nível de autoridade que esse grupo tem é a forma que ele vai tratar o povo onde ele está. Então, muito cuidado, tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.